Camões, como herói mítico nacional, como pai de uma língua, sempre esteve no plano meta-humano. Pouco sabemos da sua vida e até desconhecíamos a sua data de nascimento. A professora participou num grupo que analisou estudos históricos sobre temas astronómicos na poesia camoniana e, utilizando cálculos matemáticos e conhecimentos astronómicos, comprovou a data proposta por Mário Sá. Eu pedia se nos podia contar um bocadinho da sua pesquisa, quais foram os modos que o levaram a interessar-se pelos estudos camonianos, quais as metodologias que foram utilizadas para chegar a esta data ou para comprovar esta data, e depois, se nos puder dizer, ou se houver alguma informação que conheça, Camões frequentou mesmo os estudos gerais da Universidade de Coimbra. Esteja à vontade. Ora, portanto, porque é que eu me começo a interessar pelos estudos camonianos? Precisamente por causa deste livro e deste autor, Luciano Pereira da Silva. Ele foi professor da Universidade de Coimbra e nos anos 10 do século XX ele começou a estudar os Lusíadas, mas do ponto de vista da astronomia. Portanto, nós lemos uma frase que tem qualquer coisa a ver com astronomia, ele considera a frase literal e vai analisar desse ponto de vista. E isso é uma novidade. Isso foi algo que penso que ninguém fez antes dele. Portanto, Camões escreve os Lusíadas em 1572. O trabalho é estudado por muita gente, de muitas versões diferentes, mas o Luciano é o primeiro a pensar, espera aí, e se quando ele fala de um fenómeno astronómico isto for mesmo verídico? E Luciano Pereira da Silva trabalhava no Observatório Astronómico da Universidade, tinha acesso às tabelas, aos cálculos astronómicos, foi fazer as contas e verificou que Camões tinha muitos conhecimentos de astronomia. Podemos mesmo dizer que sabia a astronomia mais inovadora do seu tempo, que era a de Pedro Nunes. Então, voltando outra vez a Luciano Pereira da Silva, ele faz uma série de estudos, de pequenos textos sobre os Lusíadas. Sei lá, uma pequena publicação é sobre o Sol, ou sobre a Lua, ou sobre um planeta, ou sobre o sistema solar, o modelo do sistema solar. E publica este livro, A Astronomia dos Lusíadas. Agora, isto é em 1915. Quando o livro sai, há um outro astrónomo, que é o Francisco Gomes, que mais tarde vai ser diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, que também é astrónomo, e que chama a atenção para um pormenor que não é de menor importância. O Luciano Pereira da Silva, quando trata do planeta Vênus, ele diz, olha, o Camões até sabe que Vênus pode ser estrela da tarde e pode ser estrela da manhã. Porque na Batalha do Salado ele termina com a estância com a Vênus no céu no fim do dia. Foi um dia muito bom, ganhámos a batalha e a Vênus está lá. E quando Vasco da Gama chega à Índia, está lá a Vênus, estrela da manhã, mostrar-vos vai ser um dia muito bom, vocês vão chegar à Índia. E o Francisco Gomes diz ao Luciano, olha, cuidado, porque isto não é metáfora. Eu fui ver às tabelas e na Batalha do Salado Vênus é mesmo estrela da tarde e na chegada à Índia Vênus é mesmo estrela da manhã. E o Luciano Pereira da Silva escreve esse texto, mas já não vem neste livro, porque é uma adenda, está nas obras completas e não está neste livro. E é uma pena não estar descoberto neste livro, porque, e agora entra os meus estudos com um colega de Lisboa, que é o Carlos Pereira dos Santos, que fomos outra vez ver os Lusíadas, mas não já com as tabelas astronómicas que usou o Luciano, mas com o stelário. Nós podemos reconstruir o céu de todos os dias da viagem de Vasco da Gama. Nós podemos ir a todos os dias. Nós temos o roteiro de Vasco da Gama. Nós sabemos em cada dia em que sítio é que ele estava. E nós podemos ir a esse sítio, a esse dia, e ver como é que está o céu. E o que o Luciano Pereira da Silva não descobriu, o Luciano diz, que engraçado, Vênus é a estrela da manhã durante toda a viagem de Vasco da Gama. Mas, quando nós vamos ver ao estelário, vemos uma coisa que Camões viu. E como é que é possível que ele tenha visto? É que Vênus é a estrela da manhã durante toda a viagem. E agora é preciso dizer que, quando nós estamos num navio a partir da costa leste da África para a Índia, nós estamos a ir para Oriente. Ou seja, nós estamos a ir na direção do nascer do Sol. Portanto, todas as manhãs estava lá a Vênus a mostrar o caminho. E o que nós vimos com o Stellarium é que a Vênus todos os dias está mais baixo, todos os dias,
E o último dia que se vê é o dia em que ele chega à Índia. E Camões sabia isto. Como é que é possível? Ele não tinha estelar, então tinha, não sei. Ele, se calhar tinha. Não, é inacreditável os conhecimentos de astronomia que ele tinha e a informação sobre fenómenos astronómicos que aconteceram 70 anos antes de ele escrever os Lusíadas. Várias décadas antes. E é nesse sentido que depois o tal poema que indica a sua data de nascimento é levado em literalidade? Ora, então agora nós já sabemos. O Luciano Pereira da Silva já nos mostrou que quando Camões fala de astronomia é para levar a sério. Ele próprio disse isto e ele próprio não, à primeira não viu Vênus. Foi preciso vir o Francisco Homem dizer, olha, cuidado, mas está aqui mais uma. E é muito importante, porque Vênus é a figura principal dos Lusíadas, é a grande amiga dos portugueses. E ele é uma figura metafórica, é uma figura mitológica que ajuda os portugueses, mas também é Vênus que todas as manhãs está a indicar a Vasco da Gama, olha, por aqui, vem, quando não é preciso, vai-se embora. Então, agora vamos pegar no soneto e vamos levá-lo à letra. Portanto, ele diz, o dia em que eu nasci, que não torna. O tornar é uma palavra importante. Tornar vem de tornar o torno. Portanto, tornar, o dia tornar é porque deu uma volta e tornou ao mesmo sítio. Ora, quando é que um dia torna? Torna a vir ao mundo um ano exatamente depois. Portanto, nós, na cabeça de Camões, é o Sol que anda à volta da Terra. E, portanto, o Sol dá um passo. Camões também fala da palavra passo. Passo é um grau, é aquilo que o Sol anda por dia. Os graus de um ângulo, nós podemos dividir o círculo em 360 graus. Este número não deve ser coincidência, porque o ano tem 365 dias e, portanto, o Sol anda mais ou menos um grau por dia. E, portanto, esta divisão em 360 partes é muito coincidente com o número de dias. E, portanto, um passo do Sol é um dia do Sol. Então, que esse dia volte. E nesse dia que haja um eclipse. Então, se levarmos isto à letra, vamos fazer as contas, vamos ver as tabelas. Mais uma vez, não preciso ir às tabelas antigas, porque podemos ir à NASA, que tem a lista de todos os eclipses visíveis nos últimos 1000 anos, 5000 anos. Portanto, tem essa informação toda. E naquele período em que nós sabemos que Camões nasceu, à volta daqueles 2 anos, só há um eclipse do Sol, que é a 23 de janeiro de 1525. Portanto, se este é o dia em que o Sol torna, então no ano anterior ele nasceu, e então nós datamos a 23 de janeiro de 1524. Temos a data de nascimento de Camões. E temos a data de... Agora, pausa. E então, temos ainda a prova dos 9, que é, ele, noutro poema, ele diz... coitado de mim, ele está sempre, tem muitos sonetos em que coitado de mim, sou desgraçado, e há um que diz que nasci em dia de estrela tão dura. Ora, quando nós vamos usar o dia 23 de janeiro de 1524, isto é um sábado. Sábado é o dia do Saturno, de Saturday. É o dia de Saturno, e Saturno é a estrela mais dura de todas, estrela, planeta mais duro, e portanto aqui está uma prova dos 9. Portanto, entre todos os dias em que nasceu, o dele é o da estrela dura, que é sábado. Pronto, valida um bocadinho o 23 de janeiro de 1524. Vamos então agora falar um bocadinho da professora e do seu percurso dentro da Universidade de Coimbra. É uma matemática, fez uma tese de doutoramento em Teoria do Controlo, Estabilização de Sistemas Não Lineares, e a pergunta que lhe faço é como é que de uma matemática que estuda uma coisa que não é aparente, estabilização de sistemas não lineares, provavelmente quem nos está a ouvir não saberá a priori o que é, mas como é que passa a ser conhecida pelo gosto pela história, pelos trabalhos nas áreas das humanidades, pelos estudos camonianos, de que agora falamos, e pela divulgação de ciência? Bem, na verdade, eu enquanto fiz o curso de matemática como aluna da licenciatura, eu já estava com outros gostos paralelos. Eu estava a fazer a universidade e estava a fazer o conservatório, os estudos de música. Tenho o curso geral de piano. Portanto, fiz a composição, fiz a história da música, a acústica, pronto. Portanto, temos aqui já, na acústica temos uma aplicação direta da matemática. Mas depois, a cadeira de análise, não é análise matemática, é a análise musical. Foi uma cadeira que eu adorei, que é, estamos a falar de música, que é uma análise
de uma pauta de música. Ora, uma pauta de música tem algo a ver com matemática, algo remotamente, mas é um gráfico. Enquanto que eu tenho um gráfico com x e y, que pode ser o tempo e o espaço, por exemplo, em música tenho também um gráfico em que verticalmente é a altura do som e horizontalmente é o tempo também, portanto é o gráfico do tempo, com notação, com divisões rítmicas e a cadeira de acústica, juntamente com a cadeira de análise, dá para desenvolver muita matemática. Portanto, eu posso dizer que as primeiras incursões fora da matemática pura e depois do doutoramento foi precisamente matemática e música. Porque elas estão muito relacionadas. Nos gregos, no tempo dos gregos, havia os estudos, o trivium e o quadrivium. O quadrivium eram as ciências, o trivium eram as letras, era a retórica. Agora, do lado das ciências, entre aspas, era a geometria, a aritmética. E depois a astronomia, que era a geometria em movimento, e a música, que era a aritmética em movimento. Portanto, está explicada a astronomia, que é a geometria em movimento, e está explicada a música, que é a aritmética em movimento. Portanto, a matemática e a música e a astronomia estão relacionadas. Pertencem à mesma família. Até daí que nasce. Portanto, as primeiras incursões foram em música, depois este livro levou-me a ir ler outra vez os Lusíadas e usar as ferramentas do século XXI, que nós hoje não temos este trabalho penoso de ir às tabelas antigas ver, só tenho de confirmar. O trabalho principal é o do Luciano. O Luciano é que fez o trabalho mesmo de verificação. Nós agora podemos ir afinando algumas coisas, mas com as ferramentas atuais. Portanto, eu acho que aí se explica. Ou seja, podemos dizer que a música, que é este plano metafísico entre a poesia e a matemática, foi o que a encantou para estar entre os dois mundos. Porque, se formos a ver, a professora está no limítrofe entre o que é exato e aquilo que depois é transcendental com a poesia, que é poético. Bem, em relação aos estudos da poesia, eu se calhar faço uma análise muito cartesiana da poesia, não uma análise literária da poesia. Por exemplo, em relação ao soneto que permite datar o nascimento de Camões, havia uma dúvida grande que o Luciano não podia responder, eu não podia responder, as efemérides não podiam responder, que é: será que aquele soneto é mesmo de Camões ou não? E isto é uma dúvida que existiu até há pouco tempo, porque há muitas... A única obra que foi publicada em vida de Camões foi Lusíadas. Mas depois os sonetos e as canções e as trovas foi tudo passando de mão em mão, manuscrito. E agora há estudos de gente da literatura que, com toda a certeza, atribuiu esse soneto a Camões. Portanto, nós precisamos, por um lado, da validação astronómica, mas depois precisamos da validação da autoria. E aí tem que ser com a investigação das pessoas das letras. Ou seja, eu estou aqui no limiar, digamos, a apresentar este mundo àquele, porque estas pessoas estão a desenvolver um conhecimento, estas outras, e só precisa de passar de um lado para o outro. A comunicação de ciência permite isto, de fazer de vaso comunicante e fazer passar a informação que está ali, de um lado, pode ser útil ao outro lado. Uma espécie de agregadora entre Exatamente, os alunos. Foi diretora do Museu da Ciência da UC, de 2015 a 2019, penso eu. Vice-diretora... Não, diretora de 15 a 19, é verdade. 15 a 19. Sim. Eu gostava de saber como é que encarou a experiência de ser diretora do Museu da Ciência e também gostava de saber se acredita numa maior modernização do museu e um desenvolvimento do museu até num plano de referência nacional. E depois gostava de lhe perguntar como encarou as recentes polémicas em relação ao gabinete de curiosidades que se desenvolveram no seio da Academia. Eu estive como diretora do Museu da Ciência entre 2015 e 2019, mas estive como vice-diretora desde a sua inauguração neste novo modelo, que foi em 2005. E qual é que era a novidade deste museu? A novidade era agregar as diversas áreas do conhecimento da Universidade de Coimbra. Portanto, o Museu da Ciência, podemos marcar a sua fundação com os estatutos da Universidade. Os estatutos da Universidade usam a palavra museu e
Portanto, nós podemos dizer que o museu foi fundado com a Reforma Pombalina, o que faz dele o museu mais antigo de Portugal, aberto ao público em permanência. Claro que o museu para o Marquês de Pombal é apenas o gabinete de História Natural, mas é também do tempo do Marquês de Pombal que vem o gabinete de Física. Portanto, esses são os dois grandes espaços históricos que são referência até, eu diria, internacional. O gabinete de Física é um sítio histórico europeu, é reconhecido pela Sociedade Europeia de Física. O gabinete de História Natural tem a particularidade de ser pensado para se estudar a ciência da vida. Na altura eram os três reinos, era o reino mineral, o vegetal e o animal. Era assim, mas a história natural era ali. E nós tivemos a sorte de ter acolhido Vandelli. Vandelli vinha de Itália e era correspondente de Linneu. E o Linneu andava ansioso por conhecer cada vez mais espécies e por expandir o conhecimento do mundo natural. E Vandelli era a pessoa mais importante do planeta para fazer esse trabalho. Porquê? Porque o Vandelli estava em Portugal e tinha acesso à África, à Ásia e à América. Coisa que mais ninguém no resto da Europa tinha. Portanto, para poder conhecer o mundo natural do planeta, a nível planetário, era o Vandelli. E então, o que é que faz Vandelli? Talvez motivado pela insistência de Linneu, que entretanto morre, e pronto, mas era mais velho, mas depois Vandelli vai preparar 4 estudantes que vão fazer as viagens filosóficas. Ele vai enviar um para o Brasil, um para Cabo Verde, outro para Angola, outro para Moçambique. E destes 4, apenas temos exemplares do que foi para o Brasil, que foi a viagem mais longa e que enviou imensos espécimes para Portugal, que é o Alexandre Rodrigues Ferreira. Portanto, isto é um momento fundamental da história natural a nível planetário. E isto é o Museu da Ciência. É o período em que se começa a sair de um paradigma de olhar para as coisas porque são engraçadas e porque são curiosidades, mas vamos passar para a classificação. E a classificação que Linneu promoveu e que depois agora, depois da classificação feita, ou a classificação organizada, agora é colecionar exemplares e classificá-los com essa metodologia. E Coimbra tem que puxar para si esse legado. Ou seja, Coimbra pode dizer que tem este legado e ainda não está a fazer. Ainda não está a dar-se a si própria a importância que tem no desenvolvimento da história natural. Eu perguntava mesmo isso da modernização do museu. Eu, antes de estar em antropologia, estive em biologia e fiz voluntariado no museu. Estive lá durante um ano. E eu perguntava mesmo isso, se não há uma possibilidade de modernização, de abrir mais as portas do museu, de trazer uma nova luz, basicamente. A Universidade de Coimbra e o mundo lusófono em particular têm uma potencialidade que ainda não está a ser, ainda não está no seu máximo esplendor, que é a ligação a todo o mundo que fala português. E este mundo que fala português está em Portugal, está no Brasil, está em África, está na Ásia, até está na Oceania, com aquele pedacinho de Timor. E ainda há muito trabalho para fazer para promover a ciência entre estes países, fazer intercâmbios, puxar do que há de melhor entre estes países. Digamos que com a entrada na União Europeia, parece que Portugal se virou mais para a Europa e esqueceu um pouco esta sua função de estarmos aqui num cantinho que, geograficamente, se reparar, nós fazemos fronteira, entre aspas, temos ali um Rio Grande a separar-nos da África e um Rio Grande a separar-nos da América. Nós estamos mesmo, os nossos países fronteira são continentes. E esta ligação, nós temos que retomar esta ligação. Nós podemos falar do mundo lusófono, mas há mais mundo para além do lusófono. Este ano, 2024, pronto, é o ano em que Camões faz 500 anos. Mas também é o ano em que faz 250 anos
do Tratado de Paz entre Portugal e Marrocos. Marrocos é o nosso vizinho mais próximo a seguir a Espanha. E não nos lembramos muito disto. É um país com quem podemos fazer, lá está, é a primeira ligação à África, nós temos os países que falam português e temos aqueles que estão do outro lado do tal rio, que por acaso é um mar, ali o estreito, pronto, a gente vê a África ali no estreito. Há esta ligação que nós nos últimos tempos o que vemos é ao contrário, nós somos a porta de entrada desses países na União Europeia, mas o fluxo ao contrário não está a ser feito. Ou seja, não está a ser feito. Está a ser feito, mas ainda tem muito que possa ser desenvolvido. Eu acho que temos que continuar a estabelecer contactos com a nossa comunidade lusófona, pois há muito ainda por fazer. Volta uma ideia poética mas agora de Pessoa, que é somos a cabeça da Europa. Bom, Pessoa diz que Portugal é a cabeça da Europa. Mas já Camões tinha dito isso. Mais concretamente, Camões diz assim: eis aqui, quase como da cabeça da Europa toda, o reino lusitano. Temos que olhar para o mapa da Europa, deitado normalmente, naquele tempo de Camões, os mapas eram colocados com o Ocidente para cima. Então, se nós colocarmos a Europa com o Ocidente para cima, Portugal é a cabeça. E Camões diz, eis aqui quase como da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra acaba e o mar começa. E depois há mais uma frase que é muito interessante, que diz se está virada para a esquerda ou se está virada para a direita, porque diz e onde febre repousa no oceano. Portanto, ele diz tudo, com estas frases ele diz, Portugal é a cabeça da Europa, mas ele está a dizer que, para além disso, a orientação é no sentido de sol poente. Portanto, a Pessoa foi reconverter este verso de Camões. Saltando agora da poética, outra vez para um espaço mais institucional, é a atual diretora da imprensa da Universidade de Coimbra. Gostava de saber um pouco, se nos podia dizer de forma muito curta, um bocadinho da história da imprensa e como é o dia-a-dia de desempenhar estas funções. Pois. Bem, a imprensa é mais um equipamento que também tem 250 anos. Isto é tudo 250 anos. A imprensa foi, também ela, fundada pelos estatutos da Universidade de Coimbra, em 72. Começa a funcionar em 73. Mas é em 74 que saem os primeiros livros. Portanto, este ano, 2024, é o ano em que saem impressos os primeiros livros da imprensa da Universidade. E, mais uma vez, a imprensa mais antiga de Portugal em funcionamento. Claro que tem um período em que teve parada, ou seja, foi mesmo extinta. A imprensa foi extinta durante o Estado Novo. E só foi refundada no final do século XX, em 98, penso eu, e retomou o seu funcionamento. E agora está em funcionamento pleno. E a ideia é promover as obras científicas da Universidade, mas também promover obras de outros autores internacionais, não é só nacionais, promover as várias áreas do conhecimento e ser uma editora de referência, como já o foi no passado. Como é que é o dia-a-dia? É um equipamento que está ao serviço da comunidade e, portanto, o seu sucesso deve-se à qualidade dos investigadores que submetem as suas obras à imprensa da Universidade. Portanto, é um trabalho muito gratificante, porque há trabalho de muita qualidade a aparecer e nós só temos que abrir as portas e dar as condições para que o trabalho seja publicado e chegue ao seu público. Ok. Vamos então encerrar com as últimas duas questões. É uma cientista, é uma divulgadora de ciência e vivemos tempos de escolha e indecisão política. Eu gostava de saber como é que pensa o papel da ciência nestes tempos e como é que vê o papel da divulgação de ciência quando os dados internacionais nos apontam um crescimento de iliteracia científica e o que nós vamos acompanhando a nível dos estudos que nos aparecem na televisão sobre as mais diversas áreas, por exemplo, a política nos Estados Unidos, mostram que a desinformação está a crescer em pleno século XXI. Como é que vê isto? Podemos começar por dizer que aí a ciência falhou, porque não passou a informação. Bem, quando se faz comunicação de ciência, não podemos ir com aquela atitude paternalista
olha, deixa-me que eu te diga o que é que está certo. E isto pode ter um efeito mais negativo do que positivo. Porque eu estou a tentar convencer o outro e o outro fica logo à reserva. Nós temos é que pôr a comunicação de ciência, se fizermos pessoas que experimentam e que veem o resultado de uma atividade e veem que aquilo resulta. Agora, se há alguém com atitude paternalista que vai explicar que para ti é bom, toma este medicamento que te faz bem, o que aconteceu com as vacinas, por exemplo, com atitudes tão radicais contra as vacinas, quando para outras pessoas parece a coisa mais simples do mundo, que é uma coisa que desejamos e que desejamos ser protegidos contra uma doença. E, no entanto, o planeta dividiu-se em duas fações. Porque a ciência também encarou esse lado. Deixou de ser técnica e divulgar ciência para passar a ser moralista. E quando passa a ser moralista, perde razão. É isso. A atitude se a comunicação de ciência se fizer com uma atitude paternalista, há muita gente que vai achar que estão aqui a tentar vender alguma coisa que deve ter um lado B, que eu não estou a ver. Agora vamos à última pergunta para terminar. Esta é muito simples. Eu pedia que indicasse 2 livros, um livro e um filme, um livro e uma música, fica à sua escolha, que recomende, que eu tenha marcado, que recomendo a quem nos está a ver ou ouvir. Bem, entre livros, para completar esta conversa, eu vou recomendar a Astronomia nos Lusíadas, até porque os Lusíadas estão traduzidos em diversas línguas.